Quando os muçulmanos se encontram numa casa, dentre as casas de Allah, as casas de Allah podem ser permanentes ou provisórias. As permanentes como mesquitas, madraças, provisórias como esta casa. No momento que mencionamos de Allah, então fica casa de Allah. Quando as pessoas se encontram nesta casa, os anjos descem sobre eles para guarnecer. A misericórdia de Allah cobre a eles. A tranquilidade desce sobre eles. E Allah começa a mencionar cada um dos presentes diante dos anjos que estão próximos a ele. Essa é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós que estamos aqui. E ainda no final desse encontro, Allah diz: Qumu wansarifu qad ghafartu lakum. Levantem-se, voltem às vossas casas e eu já vos perdoei. Quem de nós não gostaria que Allah perdoasse os seus pecados? Então pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe os nossos pecados por estarmos neste local, neste momento, para aprendermos e nos lembrarmos em prol da nossa religião. Estimados irmãos, eu gostaria de falar aqui sobre um favor dentre os favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos. Este favor é uma riqueza. Existe riqueza que Allah apenas dá aos ricos, mas existe uma riqueza que Allah deu a todos. Sejam ricos, pobres, crianças, idosos, doentes, saudáveis, todos nós gozamos dessa riqueza. E essa riqueza, caros irmãos, é o tempo. O tempo é, na verdade, a maior riqueza que Allah concedeu a nós. O tempo é um recurso bastante importante que tem que ser bem aproveitado. É através do tempo que Allah irá nos julgar. E é através do tempo que se determina se esse ser humano é feliz ou é infeliz. E esse recurso nobre todos nós gozamos enquanto estivermos em vida. E Allah irá nos julgar através dessa riqueza. O tempo é um recurso bastante importante que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou em vários versículos do Corão. E a Nabi sallallahu alaihi wa sallam também mencionou em vários hadiths. Olha só que Allah subhanahu wa ta'ala jurou pelo tempo, pelos seus detalhes. Algo que ele não faz com a riqueza no Corão. Allah em nenhum versículo jurou com a riqueza no Corão. Em nenhum versículo Allah jurou com os filhos no Corão. Mas Allah jurou com o tempo, com os detalhes do tempo. Wal Fajr, eu juro pela madrugada. Wal Duha, eu juro pela manhã. Wal Nahar idha tajalla, eu juro pelo dia. Wal Layl idha yaghsha, eu juro pela noite. E de uma forma resumida, Allah disse: Wal Asr, eu juro pelo tempo. Nós sabemos que manhã, tarde, noite, tudo isso está dentro do tempo. Mas através da importância do tempo, Allah jurou com detalhes. E isso não acontece com a riqueza, nem com os filhos, e nem com outros aspectos que foram mencionados no Corão. E sabe-se que Allah não jura por uma coisa, senão pela sua extrema importância. E é esse tempo que temos que saber gerir, porque seremos questionados a seu respeito. A Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith: La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal, wa fi riwaya an khams. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano irá conseguir se movimentar yawm al-qiyamah depois das pessoas serem ressuscitadas.
das suas sepulturas, ninguém irá conseguir se movimentar até que responda por essas 4 perguntas. Todas elas estão relacionadas com a gestão do seu tempo. An umrihi fima afnah, sobre a sua vida. E a vida está dentro do tempo. A sua vida, como é que você passou? A sua juventude, os bens que Allah havia te concedido, tudo isso está relacionado com o tempo. No outro hadith, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: existem 2 favores, maqbunun fihima kathirun min an-nas, em que a maior parte das pessoas não aproveitam esses favores. As-sahha wal-faragh, que é a saúde e o tempo. São grandes favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos. Os povos que nos antecederam viviam até 1000 anos, algumas gerações viviam até 1000 anos. Mas sempre que o tempo foi passando, Allah foi diminuindo a expectativa de vida de cada um de nós, até este Ummah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, em que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Amaru ummati ma baina 60 wa 70. Saibam que a esperança de vida neste meu Ummah varia entre 60 a 70 anos. E são poucos que possam avançar os 70 anos. E a título de exemplo, o próprio profeta sallallahu alaihi wa sallam não conseguiu avançar os 60 anos. Os seus companheiros, Abu Bakr, Umar, Ali, todos eles morreram nesse intervalo de 60 a 70 anos. Isso deve servir de lição para nós. Narra-se que, certa vez, Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam passou por uma mulher, encontrou ela a chorar. Perguntou: mulher, por que tu estás a chorar? Ela não respondeu. Os presentes disseram: ela está a chorar porque perdeu o filho, que morreu aos 200 e poucos anos. 200 e poucos anos. Ela considerava que o filho morreu na infância, porque era um povo, era uma que a expectativa de vida prolongava-se até aos 1000 anos. Então o Nuh alayhi salatu wassalam disse: فَكَيْفَ لَوْ شِئْتِ فِي أُمَّةٍ أَعْمَارُهَا مَا بَيْنَ 60 wa 70. O que seria de ti se vivesses naquele Ummah em que a esperança de vida de uma pessoa será de 60 a 70 anos? Como é que você iria te sentir? Teu filho aos 200 anos você está a reclamar assim. O que seria de ti? Ela disse: Idan, se isso acontecesse, se eu pertencesse a esse Ummah, eu iria passar todo esse tempo fi sajdatin wahida, num único sajda. 60 anos é o quê? Para ele 60 anos eram 60 minutos ou segundos. Ela disse: esses 60 anos eu iria passar num único sajda. Mas Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos um privilégio, um favor, que ao observarmos como deve ser, podemos ultrapassar aquele que viveu 1000 anos. Essa dádiva que Allah concedeu a Ummah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Certa vez, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam estava a falar aos seus companheiros sobre a importância da vida, a importância do tempo. E ele falou de povos que viveram 1000 anos. Então disseram: Ya Rasulallah, se esses viveram 1000 anos a fazerem salah, e nós, conforme como disseste, vivemos 60, 70 anos, como é que iremos alcançar a eles a recompensa? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam manteve-se em silêncio, porque ele não falava por capricho. Até que o Jibril alaihi salatu wa salam desceu, disse: Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khairun min alf shahr. Laylatul Qadr é melhor que 1000 meses. O que significa isso? Quer dizer, quem de vocês observar o Laylatul Qadr, fazerem ibada, um único Laylatul Qadr, Allah irá lhe dar uma recompensa
de uma pessoa que fez a mesma adoração, o mesmo ibada, durante 83 anos, 1000 meses, equivalente a 83 anos. Se você observou 12 Laylatul Qadr, 12 anos de Ramadã a observar Laylatul Qadr, equivalente a 1000 anos. Agora, se observou 24 anos, 30 anos, você irá superar quem viveu 1000 anos daquele povo. Esses méritos que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a este umma, nós temos que aproveitar, e muito em particular neste mês abençoado, que Allah triplica as recompensas dos seus servos. Mas é importante que saibamos como aproveitar esse tempo. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos vários privilégios para este mundo, mas são para aqueles que sabem aproveitar esse recurso, essa riqueza, que é o tempo. Os materialistas olham o tempo num aspecto econômico, Eles dizem, time is money, o tempo é dinheiro. Mas no Islã, o tempo é um recurso bastante importante, que supera até o próprio dinheiro. O dinheiro, um de nós pode colocar no cofre, depois de 20, 30 anos, abrir o cofre e encontrar o mesmo valor. Mas isso não se faz nem com um segundo. Ninguém irá reservar um segundo. Quando 1 minuto, 1 segundo passa, você jamais irá conseguir fazer voltar esse tempo. Isso revela a importância. Muitos dos nossos irmãos que jejuaram o Ramadã passado, que gostariam de jejuar este Ramadã, não estão cá entre nós. Vários aspectos ocuparam a eles, ou doença, ou família, ou mesmo até morte. Conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele disse: aproveite 5 coisas boas antes que outras 5 más te atinjam. Aproveite shababaka qabla haramik, a tua juventude, antes de envelheceres. Wasihatak qabla sakamik, aproveite a saúde antes de adoeceres. Wafaragha qabla shughlik, esse tempo livre você tem que aproveitar antes de ficar ocupado. E existem várias coisas que ocupam o ser humano. Waghinak qabla faqrik, aproveita a riqueza antes de empobreceres. E finalmente o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: wa hayatak qabla mautik, aproveite esse tempo em que estás vivo antes de morreres. Porque, caros irmãos, quando se fala questão de tempo, o tempo não é aplicável para aqueles que já morreram. Não se diz: meu fulano morreu há 2000 anos, como é que ele está? Não, basta a pessoa morrer, o seu tempo já passou. Não se determina, o tempo só é aplicável para os vivos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: o dia que as pessoas forem ressuscitadas Yawm al-Qiyamah, eles pensarão que viveram no Qabri ashiyatan aw duhaha, quer dizer, alguns minutos, porque não se aplica o tempo para os mortos. O tempo é um recurso, é uma riqueza para os vivos e tem que ser bem aproveitado. O Nabi sallallahu alaihi wasallam falou da expectativa de vida de cada um de nós, que vai entre 60 e 70 anos. Vamos supor que um de nós viveu 60 anos, ou nosso pai, nosso avô viveu 60 anos. Desses 60 anos, o dia tem 24 horas. Vamos considerar que a pessoa dorme 8 horas por dia. 8 horas por dia. Dorme às 20 e acorda às 4 para fazer o fajr. Quer dizer, dormiu 8 horas. 8 horas durante 60 anos. 8 horas durante 60 anos. 8 horas que ele dorme durante 60 anos. Vamos fazer 8 vezes 60. 480. Vamos dividir esses 480 por 24 horas. Vamos ver que ele dormiu 20 anos. Dos 60 anos que ele viveu, 20 anos estava a dormir. Quer dizer, só 40 anos é que ele estava despertado.
Mas saiba que Allah Yawm al-Qiyamah irá te julgar com base nos 60 anos que você viveu e não com base nos 40 anos que você estava despertado. Desses 40 anos, algumas horas ele fica no serviço, se calhar são 8 horas, trabalha 8 horas por dia. Não estava a adorar a Allah, estava a procurar seu sustento. E isso vai depender da sua intenção. Resta 8 horas. Essas outras 8 horas, se calhar, estava numa convivência com os amigos, com familiares. Então, quanto tempo você adorou a Allah? Se 20 anos estava a dormir, 20 anos estava a trabalhar, e esses outros 20 anos estava a fazer outras atividades. Então, você será julgado por 60 anos que você viveu, mesmo sabendo que você não aproveitou todos esses 60 anos. Então, é importante despertarmos a nossa atenção. Muitos são muçulmanos dentro de Ramadã. Fim do Ramadã são shaitanes. Deixam de praticar o salat, cometem pecados, zina, juros, não sei o quê. Subhanallah, isso é lamentável. Porque mesmo aquele que faz salat, um salat em média tem 10 minutos. Um salat em média tem 10 minutos. Fajr 10 minutos. Zuhur 10 minutos. Até Isha são 50 minutos. Mas um dia tem 24 horas. Quer dizer, você não conseguiu, durante um dia, nem levar uma hora na adoração. 50 minutos é que se ocupou no salat. Agora, 23 horas mais 10 minutos. Você estava a praticar outras atividades. Mas mesmo assim é difícil para você aproveitar esse tempo. E mesmo assim diz que é muçulmano. É importante ponderarmos a nossa situação e sobre o que é que diremos diante de Allah subhanahu wa ta'ala se pararmos em frente dele. Esse tempo está nos a enganar. Cada dia que passa é uma parte de nós, como dizia Al-Hassan al-Basri. Ele dizia: Ayyuhan nas, ó pessoas, famadamu, saibam que a vossa vida são ayyamun majmu'at. Você, ser humano, é um conjunto de dias. Cada vez mais se vai um dia, uma parte de você se vai. O ser humano é um conjunto de dias. Cada vez mais que um dia se vai, uma parte de si se vai. Ou é sua saúde, ou é sua riqueza. Mas tem que saber que cada vez mais que o dia passa, uma parte de mim se vai. É importante, nessas ocasiões, essas épocas importantes, aproveitarmos. E não podemos nos enganar que nós somos jovens. Se você é jovem, tem 30 anos, tem que saber que desses 30 anos, só 20 anos é que você despertou. 10 anos você estava a dormir. E o Ramadã é um mês de virtudes. É um mês em que Allah revelou o Corão. É um mês que temos que nos ocupar na recitação do Corão. É preciso fazermos um plano de como gerirmos o nosso tempo, em particular no mês de Ramadã. É lamentável que o Ramadã entre e termine um muçulmano sem conseguir terminar a recitação do Corão. O mês em que Allah revelou o Corão. É uma questão muito simples. É só gerir o seu tempo. Depois de Fajr, você recita 4 páginas, por exemplo, para o mais fraco, 4 páginas. 4 páginas são 10 minutos. Para uma pessoa com uma leitura, digamos, com dificuldades, porque 4 páginas para um técnico que domina a recitação são 4 minutos. Vamos dizer que ele está a palpar na recitação. São 10 minutos. Se você fazer isso depois de Zuhur, 4 páginas. Depois de Asr, 4 páginas. 10 minutos apenas. Depois Maghrib. Depois, assim sucessivamente, você vai ver que no final do dia você recitou um juzo completo. São 20 páginas. Um juzo completo. E durante o mês de Ramadã você conseguiu terminar o Corão. Isso para aquele que é mais fraco. Então, o mais essencial, caros irmãos, nós seremos questionados por esta saúde, por este tempo que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu.
E não podemos nos enganar que somos jovens. Não podemos nos dar promessas e expectativas. Certa vez, Al-Hassan al-Basri estava reunido com seus discípulos, seus alunos, entre jovens e idosos. Ele se direcionou aos idosos, disse: "Ya ma'shara shuyukh, ó idosos, madha yuntadharu bizar'i idha balagh", o que é que se espera com a fruta, uma fruta quando amadurece, o que é que se espera? Então, eles disseram: o que se espera é a colheita. Então, ele disse para os jovens que os jovens saibam que, às vezes, a fruta pode cair através de pragas ou ventania antes de amadurecer. Uma lição para os jovens, assim como os idosos. Que vocês que são idosos, já envelheceram, já amadureceram, não esperam e sempre a colheita, que é a morte. E vocês que são jovens, não esperem envelhecer como esses idosos. Vocês podem morrer antes de envelhecer. Assim como uma fruta verde cai através de ventania ou outras circunstâncias. Então, essas expectativas que estamos cada vez mais a nos dar, porque queremos alcançar isso, nós não levamos um pacto com Allah. Mas temos que saber que Allah nos criou por um certo objetivo. E será por esse objetivo que seremos interrogados. E esse objetivo é adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah irá interrogar o ser humano. Acaso vocês julgavam, pensavam que nós os criamos em vão e que não iriam regressar junto de nós para prestarmos as contas? Então é um engano alguém pensar que foi criado em vão. Então, caros irmãos, é importante aproveitarmos o nosso tempo, porque o tempo é o recurso precioso, é a riqueza que Allah concedeu a todos nós. Allah pode não te conceder a riqueza material, dinheiro, bens, pode não te conceder filhos, mas todos nós, enquanto vivermos, temos esse recurso, temos essa riqueza que é o tempo. Só para questões de gestão de tempo, eu não gostaria de alongar, mas tem muita coisa para falar em torno do tempo, mas vamos terminar aqui na esperança de que a mensagem tenha chegado. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi